Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otomista. E hoje é dia de terça agiológica. E a santa que eu escolhi falar no dia de hoje foi uma que já foi mencionada em terças agiológicas passadas. No caso, foi uma terça agiológica que eu fiz sobre São Francisco de Assis, em que eu citei a Santa Clara de Assis, que foi muito importante na vida de São Francisco, e é sobre ela que nós iremos falar hoje. Santa Clara de Assis nasceu em 1194, como o nome diz, em Assis, na Itália, que foi o mesmo lugar que São Francisco nasceu. E tal como São Francisco, ela também veio de uma família muito rica, ao ponto de a sua família ter até castelos. Porém, diferente de São Francisco, que no início da sua vida era muito hedonista, Santa Clara, desde criança, já tinha uma forte vocação religiosa e tinha uma vida interior e de oração muito forte. Ela era conhecida entre seus parentes por ser muito recolhida e também por ser muito devota. Graças a isso, ela desde criança já tinha um forte desejo de viver com radicalidade aquilo que o Evangelho diz. E tudo se intensificou ainda mais com a presença, a figura de São Francisco. Ele, que era um jovem rico, famoso, respeitado, de repente se abdicou de tudo. Esse caso ficou muito famoso entre todos os moradores de Assis, que começaram a ver São Francisco como um jovem rebelde, porém, aqueles mais devotos, como era o caso de Santa Clara, viram uma certa esperança nele, viram uma forte fonte de inspiração. E ela um dia acabou o vendo pregar na rua. E isso tocou completamente seu coração. E ela se identificou com ele, porque ela, sabendo que ele também era um jovem, que também se abdicou de tudo para viver profundamente a fé cristã, ela também começou a querer fazer o mesmo. Porém, ela sabia que seria muito difícil, porque seus pais queriam que ela herdasse as riquezas da família e, obviamente, também se casasse. Mas ela não queria isso de jeito nenhum. A sua vocação estava realmente inteiramente voltada para Deus e para a propagação do Evangelho. Então ela, aos 18 anos de idade, junto com uma outra amiga que também era muito devota, resolveu fugir de casa e se encontrar pessoalmente com São Francisco de Assis. E os dois então se tornaram grandes amigos. Isso é um grande privilégio de Santa Clara, que ela conseguiu acompanhar vários episódios da vida do santo italiano, chegando a ver vários de seus milagres e também várias de suas pregações. E São Francisco de Assis no início tinha criado uma ordem, a ordem franciscana, que no início era só para homens, porém a Santa Clara, inspirada no carisma da ordem franciscana e nas lições de vida de São Francisco de Assis, resolveu também fundar uma ordem franciscana, só que para as mulheres, que foram as clarissas. Então ela basicamente fez o mesmo que São Francisco de Assis fez, só que uma ordem voltada para as mulheres. E isso foi extremamente importante. A Ordem das Clarissas existe até os dias de hoje, tal como os franciscanos para os homens. E bem, ela começou então a viver com o São Francisco de Assis, porém logo no início, quando ela falou para ele que queria definitivamente entrar em uma vida tão radical quanto a dele, ou seja, se abdicar de tudo para viver para Cristo, ela então fez os tradicionais votos de pobreza, castidade e obediência. E como sinal de que ela realmente queria fazer aquilo, de que sua vocação era certeira, ela vendeu todos os seus mais preciosos bens aos pobres, inclusive os bens que seriam destinados ao seu futuro casamento, e para além disso tudo, ela também cortou seus longos cabelos, mostrando que ela realmente queria se dedicar unicamente à sua fé. E bem, a sua família não aceitou isso de bom grado, tanto que seus pais mandaram o seu tio atrás dela, que era o tio Monaldo. E ele foi atrás dela para tentar trazê-la de volta, só que ela mostrou seus cabelos cortados para realmente o convencer de que ela não queria voltar, de que sua vocação realmente era aquilo. Então seu tio desistiu, e com essa desistência do tio, a irmã mais nova de Santa Clara, que tinha apenas 15 anos de idade, também, tal como a irmã, quis se juntar a ela, quis se juntar às Clarissas, e ela também fugiu de casa, também se abdicou de todas as suas riquezas e começou a viver com a irmã, junto com todas as outras irmãs franciscanas, e começaram a viver com radicalidade aquilo que Cristo ensinou.
mas dessa vez o tio Monaldo, que era o tio das duas, não ia aceitar isso realmente, definitivamente de bom grado. Ele de novo voltou atrás, tentou trazê-las de volta, só que dessa vez seria à força. Ele basicamente sequestrou a irmã de Santa Clara e queria levá-la até o castelo da família. Ele então a amarrou e iria levar até lá. Porém, Santa Clara acabou intervindo, mas não com a força bruta como foi seu tio fez. Ela rezou para que Deus intervisse e impedisse que seu tio levasse sua irmã de volta ao castelo. E esse foi o primeiro milagre, talvez, de Santa Clara, que se tem registro. Ela talvez tenha feito outros milagres em vida, quando sua vida era mais secreta, porque ela já era bastante religiosa, já era bastante devota, já era bastante santa. Então talvez ela tenha feito outros milagres antes, mas seu primeiro milagre realmente registrado foi quando ela rezou para que seu tio não levasse sua irmã de volta. E o que aconteceu? O corpo de sua irmã ficou tão pesado que nenhum homem conseguia levantar. E aí, depois de tantas vezes tentar pedir várias ajudas para várias pessoas e não conseguir tirá-la do lugar, seu tio acabou desistindo. E após desistir, o peso da irmã voltou ao normal e ela conseguiu viver junto de Santa Clara em uma vida religiosa. Então, após todos esses eventos, todas essas complicações, ela definitivamente entrou para um convento, que no caso foi o convento de Santo Ângelo de Panso. Só que após isso, o próprio São Francisco de Assis destinou elas para um outro convento, que no caso foi um santuário, o Santuário de São Damião. E lá elas viveram para o resto da vida delas, em total oração, jejum, castidade e caridade, sempre ajudando uns aos outros e sempre espalhando o evangelho a quem quer que seja. Ela sempre foi conhecida pela sua profunda vida de oração, pelo seu profundo amor a Deus e também pelo seu total desapego às coisas do mundo. Ela realmente era totalmente desapegada aos prazeres carnais e também às riquezas. E, na verdade, a gente pode tranquilamente dizer que ela foi uma das primeiras e maiores devotas de São Francisco de Assis ainda em vida, porque ela não só conheceu e viveu com São Francisco durante muito tempo, como ela se inspirava muito em seus princípios de vida. Ela realmente admirava a pobreza de São Francisco de Assis, em o seu total desprendimento do mundo, e queria algum dia atingir tal nível de desprendimento, tal como ele tinha. E com o decorrer da vida, à medida que os anos se passavam, isso se intensificava ainda mais nela. E ela sempre foi conhecida por ser uma irmã, por ser uma freira, mais do que exemplar. Ela já em vida era considerada uma mulher santa. E vários episódios da sua vida, como seus milagres, mostram isso. E tem 3 que são os mais famosos da vida dela, enquanto ela era uma freira, enquanto ela estava no santuário, que realmente comprovam isso. O primeiro deles foi quando uma forte invasão islâmica começou a assolar a Europa, que foi a chamada expansão árabe, que vários muçulmanos estavam invadindo várias terras e tal, inclusive teve a questão dos cavaleiros templários envolvendo isso, enfim. Então, graças a essas invasões, essas guerras, várias cidades começaram a ter problemas por conta da falta de alimentação. Começaram a ter problemas de fome. E isso afetou, inclusive, o santuário no qual Santa Clara e suas irmãs viviam, chegando a tal ponto que a irmã cozinheira do santuário se dirigiu à própria Santa Clara e afirmou para ela que não tinha nenhum outro alimento além de um único pão para servir 50 irmãs, para servir 50 freiras. Mas ela tranquilamente respondeu: reze para Deus e divida esse único pão em 50 pedaços. A cozinheira não entendeu direito, mas ela obedeceu. E após isso, após ela dividir o pão e rezar junto com Santa Clara para Deus, surpreendentemente, os pães, aqueles 50 pedacinhos de pães, se tornaram em pães grandes, reais, verdadeiros. Então já tinha vários alimentos, então eles se multiplicaram. Isso foi um grande milagre de Santa Clara, que conseguiu combater então a fome que estava assolando o santuário. Mas mesmo com a fome tendo sido resolvida, ainda assim as invasões continuaram, e isso chegou no ponto mais extremo quando vários islâmicos invadiram a cidade e tentaram também tentaram invadir
o santuário no qual as irmãs viviam. E esse é o milagre mais famoso dela, que após eles então invadirem o santuário, Santa Clara de Assis pegou o ostensório com o Santíssimo Sacramento e correu na direção deles, gritando: Cristo é mais forte do que todos vocês juntos. E, surpreendentemente, inesperadamente, todos os invasores saíram correndo, apavorados de medo, gritando de pavor extremo. E isso foi o milagre mais famoso da vida dela, e por isso que em várias imagens de Santa Clara que ela está segurando o ostensório, é por conta desse milagre. Outro também, que foi no final já da sua vida, foi quando ela estava já doente de cama, já estava com a saúde bastante frágil, após décadas vivendo no santuário, em total santidade, em total e profunda comunhão com Deus. Ela já não estava mais podendo ir à Santa Missa pessoalmente, e ela queria particularmente ir na missa da igreja de São Francisco, porque São Francisco já havia morrido na época, já havia falecido, já havia entregue a sua santa alma para Deus, para Nosso Senhor, e após só 2 anos dele morrer que ele foi canonizado. E, bem, foi feita uma igreja com seu nome, em sua homenagem, então ela queria muito ir nessa igreja ver a Santa Missa de lá, mas ela não podia porque já estava doente de cama. Então ela rezou para Deus e, inesperadamente, de novo, foi meio que uma projeção da Santa Missa apareceu na parede dela, e por isso que ela é considerada a padroeira da televisão, porque foi uma espécie de televisão, uma espécie de holograma que apareceu diante da parede dela, em frente à sua cama, e ela pôde assistir toda a Santa Missa deitada na sua cama. E isso se comprovou verdade, porque ela disse cada palavra dos sermões que foram ditos, e as pessoas que assistiram à Santa Missa realmente confirmaram que tudo que ela estava falando que foi dito e que aconteceu, de fato foi dito e aconteceu. Então esse também é um dos seus milagres mais famosos. E foi justamente no final da sua vida que ela mais estava ardendo em santidade. E aquele desejo que eu mencionei anteriormente, dela querer viver como São Francisco de Assis viveu, a questão da pobreza, que por sua vez também foi como nosso Senhor Jesus Cristo viveu, se intensificou ainda mais. E no último ano da sua vida ela conseguiu a autorização do Papa para que a ordem dela vivesse completamente a pobreza, vivesse completamente sem nenhum bem material, tal como São Francisco viveu e tal como Cristo viveu. Isso deixou muito feliz, só que isso também foi no seu último ano de vida. E eu creio que ela estava tão cheia de santidade que, bem, ela realmente entregou a sua alma para Deus, e Deus a queria definitivamente agora em seu reino. E então, no ano 1253, ela acabou falecendo. E tal como São Francisco de Assis, ela também foi canonizada apenas 2 anos após a sua morte, no caso em 1255, entrando para a história como uma das maiores santas de todos os tempos e como a grande fundadora da Ordem das Clarissas. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Amém.